Muito bem, são 8h28, 8h28 na Brasil FM, e a Rádio Brasil, a partir deste momento, está dando prosseguimento a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Cada um tem 15 minutos para expor aos eleitores da cidade suas propostas de trabalho. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Edgar Monbranca, do PV, que já se encontra aqui em nosso estúdio. Bom dia, candidato. Bom dia, amigos da FM Brasil, bom dia, Cristiane, bom dia, Nildo, nosso técnico aqui, Tiago. Nosso grande Tiago, bom dia a todos, prazer grande estar com vocês, agradecer aqui a presença do meu vice, Alcides Santana, o presidente do nosso Partido Verde, nosso professor, músico, advogado, Carlos Moreno. Enfim, a felicidade de estar com vocês aqui, podendo ter uma conversa franca com os ouvintes deste programa. Lembrando que o seu tempo, candidato, começa a contar a partir da resposta da primeira pergunta que nós vamos fazer agora com o Nildo Freitas. Candidato Edgar Monbranca, quais os projetos que o senhor tem no que se refere à infraestrutura da cidade? Bom dia, antes de responder a sua pergunta, que é muito bem-vinda e muito fácil de se responder, eu gostaria de dizer às pessoas do momento político que estamos vivendo e a expectativa para essas eleições, dizer assim que a nossa surpresa é saber que Vitória da Conquista, infelizmente, está pior do que a gente imaginava. A gente fica visitando o centro de Conquista, a gente fica visitando poucos bairros de Conquista, mas quando a necessidade chega e você tem que realmente percorrer distritos, zona rural, ver a situação das estradas, ver isso tudo, então eu acredito que aí é que você vai realmente saber o porquê que o povo quer com tanta ansiedade essa mudança nesse momento. A mudança, eu acredito que a gente quer, não é porque a gente quer falar mal de prefeito, que a gente quer desqualificar companheiros da política, mas eu acho que a mudança, essa sede de mudança é exatamente por conta, né, de percebermos que o mal não pode em momento nenhum vencer o bem. Infelizmente, Vitória da Conquista, nós estamos vivendo essa realidade. Eu até achei que não, mas hoje não tenho dúvida, tenho uma plena convicção de que o mal está vencendo o bem. E quando isso acontece, seja a nível de estado, a nível de federação, a nível de município, é exatamente nesse momento, Cristiane, que eu acho que realmente é hora da mudança. E com relação à pergunta, com relação à infraestrutura, eu quero poupar essa questão do orçamento municipal. Você dizer hoje que você tem na verba do município, talvez aí 19 milhões, né, para investimento em infraestrutura, eu quero dizer que isso é uma gota d'água, né, no oceano. A população talvez não saiba, né, porque poucos brasileiros sabem como funciona a política, e depois de beber nessa fonte como deputado federal, eu fiquei muito surpreso e grato a Deus por ter me dado essa oportunidade, Nildo, de chegar a Brasília e ser deputado. Para hoje eu ter essa segurança de dizer a você que 19 milhões é uma piaba no oceano, é um lambarizinho no Rio Pardo, entendeu? Para se falar de infraestrutura numa cidade, num município como Vitória da Conquista. Acho que Alcides concorda comigo, porque eu vou lhe dar um exemplo. Eu consegui, com uma luta e com o apoio de um petista, o senador, me falhou o nome dele aqui agora, mas vou lembrar, porque ele me ajudou muito a conseguir aprovar, junto ao PPA, uma emenda no valor de 20 milhões para a construção do nosso centro de convenções, que Conquista é carente até hoje. Só numa emenda dessa que você busca em Brasília, foram 20 milhões e que nós não conseguimos colocar em prática. Quer dizer, tá no orçamento do município, da União, tá, mas precisa vontade política. E nós vivemos isso no Brasil, uma carência de vontade política. A vontade política é exatamente isso, saber que o dinheiro está lá, está aprovado, está no orçamento, aprovado por todos nós, deputados, e você não consegue. Mas se de repente, por uma questão política, o governador resolver que tem que fazer para se ganhar uma eleição, como eles prometem no aeroporto, aí de repente vai lá, tá no orçamento, então vamos construir. Então nós pretendemos, em primeiro lugar, com a questão de infraestrutura, é buscar água, dar água e tirar essa culpa aí de que a chuva, a culpa é do santo. Não, a culpa é de vontade política. A nossa divergência com o prefeito Guilherme hoje, a gente sabe que ele é meu amigo,
eu digo na televisão hoje, sem medo de errar e sem receio aos meus adversários, que é uma pessoa íntegra, é um cara amigo, bom pai, bom amigo. Nós não temos problemas aqui de corrupção no governo Guilherme, mas a minha irritação com ele sabe disso, é com relação a isso, ele não explorar esse poder que ele tem. Eu não consigo ver Conquista hoje com sede. Eu não consigo ver a Embasa mandando e desmandando, não é, nessa questão da água em Vitória da Conquista. Que é algo tão fácil, não é porque eu nasci no lodo da Jega, sou vaqueiro, sou peão, que eu não consigo ver isso. Graças a Deus me deu essa sabedoria. E ter ido a Brasília, mais uma vez eu repito, ele fez isso para me convencer de que hoje eu poderia estar aqui falando isso com altivez, com garantia de que existe uma moleza, existe uma briga interna na política que é prejudicial para a nossa cidade. Porque se não existisse, nós teríamos passarela, os moradores do Pé de Galinha estariam ali naquele atrito por falta de uma passarela. Uma pessoa ontem me falou um negócio interessante no debate, falou: irmão Branco, você está falando isso aí, ali em Cândido Salles tem uma passarela. Cândido Salles tem uma passarela. Nós não temos uma no Pé de Galinha, está lá aquele rebuque, está lá porque a Via Bahia irresponsavelmente fechou todas as passagens daqueles moradores e não fizeram, porque eles têm dinheiro demais, poderia ter feito uma passarela ali. Né? Aí veio o município que não faz uma na estação rodoviária, o cara para ir na rodoviária, além de já não ter água para beber, além de pagar para botar o carro, ainda não tem uma passarela para você ter acesso. Então, é tudo isso. Quando você vai nas praças, nós fizemos uma matéria ontem no nosso horário eleitoral com relação às praças. Não é denegrir a imagem de Conquista, a gente não quer mostrar aquilo que está ruim não, mas é dizer às pessoas que é moleza você gastar 22 milhões com o Parque da Lagoa aqui, no caso chamamos a Lagoa o projeto das Bateias, 22 milhões estão enterrados ali e abandonados por uma próxima gestão, porque isso no modelo político defasado do Brasil é comum, o prefeito faz, o outro vem e não dá continuidade. E ali também já tem ranço disso aí, não está concluído o projeto. Se você tirar 2 milhões desses 22 milhões, tirasse 2 milhões dali, você recuperaria talvez todas as praças de Vitória da Conquista que estão aí, quase a maioria delas virando ponto de droga, infelizmente. Se você quiser, eu posso me estender mais nesse tema, mas eu acho que talvez já deu para os nossos ouvintes entenderem o que pode se fazer na área de infraestrutura com muita facilidade, né? Eu acho que isso vai trazer mobilidade urbana, vai trazer qualidade de vida. Uma praça, pelo amor de Deus, uma praça é sinônimo de lazer, de esporte, de integração. Você dá qualidade de vida para a criança, para o idoso. O morador fica feliz quando vê sua praça bonita. Eu vejo tantos moradores, ele próprio, por conta própria, como voluntário, cuidando da sua praça. Aqui está impossível. Nós visitamos cerca de mais de 20 praças para fazer essa matéria nossa de ontem no horário eleitoral e fiquei triste. Eu não estou aqui para dizer eu vou fazer. Eu estou nesse momento aqui pedindo ao prefeito: prefeito, pelo amor de Deus, ainda dá tempo. O tempo que lhe resta e o dinheiro que você tem em caixa, porque eu não gosto de ver prefeito dizer que tem dinheiro sobrando em caixa, também não é roubar, não é isso, mas dizer que tem dinheiro sobrando em caixa, com tanta coisa para se fazer, eu pediria nesse momento ao prefeito Guilherme Menezes: ainda dá tempo, prefeito, ainda dá tempo, em nome dessa população que gosta de você, lhe respeite, reserve um pouco desse dinheiro que você tem aqui destinado para infraestrutura e recupere nossas praças, ainda dá tempo. Candidato, caso seja eleito, como pretende trabalhar para a geração de trabalho, emprego e renda aqui na cidade de Vitória da Conquista? Pois é, né? Essa questão da geração de emprego passa por... Aliás, todo o tempo eu não quero me segurar aqui muito em números, não, certo? Porque até tenho aqui, até estou bem auxiliado ali por questão de números, é que a minha internet, eu já sou um pouco fraco nessa questão da tecnologia e tenho dificuldades. E hoje foi brabo, não tenho números aqui nas mãos, mas está ali, ó, a Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Nós temos quanto município para isso aqui, ó? Nós temos uma verba de 2 milhões e parará, né? Para investir nessa área. Primeiro eu gostaria de dizer uma coisa para as pessoas, antes da sua pergunta, e se eu esquecer, Cristiane, você me lembra a pergunta, porque é comum a vontade é tanta de falar muita coisa em pouco tempo. Eu gostaria de dizer para as pessoas que vivem pressionadas, achando que você se candidata a prefeito Vitória da Conquista, porque Conquista tem muito dinheiro. Eu gostaria de dizer que esse prefeito é um herói. Esse prefeito é um herói. Fazer o que ele ainda faz, claro que poderia fazer mais, como a gente mostrou para ele aqui agora, a questão do investimento nas praças. Eu só acho que Vitória da Conquista precisa, com essa sua pergunta aí, ampliar também a sua arrecadação. Acho muito pouca. Você que é o homem dos números aí, Conquista arrecada quanto hoje mesmo? Deixa eu ver aqui. Arrecada 300 e poucos milhões. Coisas que cidade, eu conheço cidades na Bahia, e não tenho esses números aqui agora, mas certamente tem, você que está aí agora navegando na internet, você pode consultar isso, você vai ver que nós temos cidades
com a população, talvez metade de Vitória da Conquista, que arrecada 3 vezes esse valor. Então, nós precisamos primeiramente, 400, né? Chegou a 400 milhões. A Itabuna, nós comparando com Itabuna ali, por exemplo, já recebe mais do que a Vitória da Conquista. Então, eu acho que essa geração de emprego, Cristiane, ela nasce, eu acho que quando a cidade está feliz, está bem, está organizada, está equilibrada, não está inadimplente, porque Vitória da Conquista tem essa felicidade de estar aí com a sua adimplência, vivendo dias felizes. Mas a geração de emprego passa por isso, para você ampliar o que a cidade recebe, tornar a sua cidade bonita, atraente, porque se a cidade, por exemplo, não tem água, nós afetamos diretamente a geração de emprego. E vou dar um exemplo. Imagine um restaurante, por exemplo, hoje em Vitória da Conquista, de lá do canto da rua, não botar os restaurantes chiques, não, que pode comprar até água mineral para lavar prato. Não é essa a questão, não. É o restaurante de Peixoto, ali na Patagônia, é o restaurante Genesi, aqui no Alto Marom. Você imagine Genesi ali com seus 5 ou 10 funcionários, numa falta de água dessa. Ele amanheceu o dia, ter que botar a lata d'água na cabeça e sair procurando água por aí para lavar prato. Chega uma hora que ele tem que fechar. Então, e aí, quando se fecha uma empresa, por menor que seja, porque as pessoas estão muito preocupadas nessa mentira que existe, que geração de emprego, o governo do estado, por exemplo, cometeu esse crime de estar dando isenção fiscal para trazer grandes empresas para a nossa região e para a nossa cidade, e não dá essa isenção de imposto para o pequeno comerciante de Vitória da Conquista, não dá uma sustentabilidade a ele, que vem há muitos anos gerando seus 10, 20, 30 empregos. Ele acha que é gerar 100, esquecendo eles, não é? Que essa atitude, que eu chamaria de atitude puxa saco e fazendo média, fazendo uma política errônea, quando esse grande que recebe a isenção de impostos e gera 100 empregos, muitas vezes sacrificou o pequeno que vem sustentando Conquista há tanto tempo, aquele empresário, ele é obrigado a mandar embora talvez esse mesmo número de funcionários. Então, o cuidado é esse, o cuidado é chamar todo o segmento da cidade, os empresários, desde o pequenininho, desde aquele que vende sorvete ali ao maior, né, na cidade, conversar, porque eles, o próprio empresário é que gera emprego. Quem é que gera emprego? É o empresário, é quem tem sua empresinha instalada. Agora, não é mandando um fiscal para a porta, não é enchendo o saco, não é botando dificuldade, não é deixando o lixo na rua, enfim, que você vai gerar emprego. Então, quando você deixa a dificuldade, a burocracia numa secretaria hoje para se conseguir uma licença ambiental, tudo isso está no nosso programa de governo. Eu acho que é por aí que a gente começa a organizar aquilo que está errado na nossa cidade. Candidato, quais suas metas que constam no seu plano de governo para a Zona Rural de Vitória da Conquista? Zona Rural de Conquista, coitadinha, até dó você falar nisso, porque nós precisamos urgentemente cuidar dessa situação. Nós temos uma Secretaria de Agricultura do município, e com uma verba, não sei se pouca, né? Isso a gente precisa ouvir os secretários. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que a minha experiência na política não foi no executivo, embora o legislativo, você estando lá em Brasília, talvez se eu tivesse militado, talvez no legislativo municipal, talvez eu não tivesse uma visão tão ampla. Mas eu acho que com essa visão que a gente teve, como mesmo no legislativo em Brasília como deputado, você tem uma visão de como a coisa funciona. Mas eu acho interessante que você ouça, por exemplo, o secretário, pelo fato de eu não ter participado da política, né, executiva. Não ter participado da executiva, eu fico com medo de cometer pecado aqui, de criticar algo que talvez quando eu chegar lá eu não consiga fazer. Então, eu acho que a Zona Rural de Vitória da Conquista, nós temos aqui uma economia diversificada. Conquista hoje, para minha surpresa, fiquei sabendo numa visita que fizemos aqui aos produtores de leite, nós ficamos sabendo que Vitória da Conquista produz mais leite do que Itapetinga e Macarani, que barato, né? Então, assim, foi uma surpresa, porque eu vejo Conquista, você vai na Lagoa das Flores, você vê a coisa fluindo ali no que se refere a hortas, hortaliças, a coisa toda, embora sem um apoio técnico. Então, eu acho que o melhor nesse campo da zona rural é você convocar técnicos, chamar o ESB, né? Chamar botar um secretário que realmente fale a língua dessas pessoas do campo, porque uma coisa é você botar um político no poder
como nós temos hoje a nível de estado, eu sempre brinco que nós temos uma política tão diversificada, uma cultura tão diversificada que nós temos no estado que produz cacau ali, eucalipto acolá, não sei onde, Conquista vive essa mesma realidade. Se você não procurar um bom secretário que fale a língua, que entenda essa diversidade que existe, Conquista a mesma coisa. Nós temos hortifruti granjeiro aqui, nós temos produção de frango, nós temos farinha em outra região, nós temos eucalipto, e nós temos que cuidar disso com muito cuidado. Agora, sem estrada você vai cuidar disso? Sem água você vai cuidar disso? Então, eu acho, sem saúde, sem o médico atendendo, com a escola às vezes caindo na cabeça dos alunos, desrespeitando o professor, não pagando aquilo que o professor merece. Enfim, tudo isso é uma somatória do que você pode fazer por qualquer setor, ou pelo bairro, ou pelo distrito, ou pela zona rural. Mas o que eu vejo hoje na zona rural é realmente uma certa carência e a presença de alguém que fale melhor a língua dessas pessoas, para a gente produzir mais, não é? Mas só se produz com esses itens. A estrada para você escoar aquilo que é produzido, não é? Em parceria com cooperativas, mas especialmente com o técnico para ensinar e nos orientar. Muito bem, candidato, o senhor tem aí pouco menos de 15 segundos para o encerramento da entrevista. Já? Já. Oh, não falei nem de saúde, não falei nem de... Então só mandar um abraço para todos. Olha, dizer que na saúde nós pretendemos fazer essa saúde de mutirão, que eu acho interessante, porque embolou o meio de campo na saúde Vitória da Conquista, e é difícil falar de um tema desse. 30 segundos para a sua conclusão. 30 segundos? Então é o seguinte, esse mutirão de saúde que existe por aí, é bom que a gente chame para equilibrar esse atendimento, para que as pessoas não passem mais 6 meses, marcar uma consulta hoje e levar 6 meses. Eu estava conversando com um motorista que trabalhou na área de saúde aqui, que diz ele cansou de quando ele levar um exame, o resultado de um exame para uma família, já receber a notícia de que a pessoa já tinha morrido fazia 1 mês. Então é uma vergonha para a nossa saúde. Respeitar os professores, dizer que nós vamos além. Né? A prefeitura está pagando, o município de Vitória da Conquista está pagando o mínimo do que se pode pagar, e nós queremos ir ao máximo desse piso salarial dos professores. Muito bem, candidato, bom dia, obrigada pela entrevista ao candidato Edgar Mão Branca pelo PV, e amanhã a Brasil FM vai estar encerrando essa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, recebendo o candidato Ezen Guzmão do PMDB.